Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar uma mensagem sobre o seguinte tema: a vinda de Jesus, ela será como nos dias de Noé. O texto base que eu quero usar para essa nossa meditação encontra-se em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, que diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando eu leio esse texto que fala que a vinda de Jesus, ela será como nos dias de Noé, eu lembro de Isaías ao profetizar quando ele diz assim, lembrem-se das coisas passadas. Lembrem-se das coisas muito antigas, porque desde o início eu faço conhecido o fim. Por isso que eu gosto de destacar é aqui, Jesus está comparando que os dias da sua vinda, eles já haviam sido anunciados por meio de uma figura, que é a figura do dilúvio, sobre os dias de Noé. Então, se queremos entender os sinais que estarão presentes próximos à vinda de Jesus, nós precisamos analisar o contexto dos sinais que estavam presentes nos dias de Noé. O próprio apóstolo Pedro ele vai comparar o fim do mundo atual com o fim do mundo antigo. A única diferença é que Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 3 ao 7, ele diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias, ele está falando dos últimos dias, ele diz, surgirão escarnecedores, zombadores, que seguirão as suas próprias paixões e que vão dizer o que houve da promessa da sua vinda. Deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que Pedro acabou de fazer? Pedro ele fez uma comparação, ele diz que o mundo atual que hoje existe, os céus e a terra que hoje nós conhecemos, eles serão destruídos, assim como foi destruído o mundo antigo pelo dilúvio, pela água. A diferença é que Pedro está dizendo que o mundo antigo foi destruído pela água, mas o mundo atual será destruído pelo fogo. Os textos bíblicos do Novo Testamento, muitos deles estão apontando que o tempo do fim ele será semelhante aos dias de Noé e como foi aqueles dias de dilúvio, de ira, de punição de Deus contra um povo ímpio. Por isso eu entendo que se quisermos compreender com clareza como será o tempo do fim antes da vinda de Jesus, nós precisamos perceber como foram os dias antes do dilúvio, nos dias de Noé. Por isso eu quero aqui destacar 10 pontos que eu percebo que estavam presentes nos dias de Noé e que também estarão presentes nos dias do fim, de uma forma bem breve, bem rápida. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo esses 10 pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar é que nos dias de Noé havia uma depravação sexual generalizada. Por quê? Nós vamos perceber, lendo Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, que vai dizer o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Se não bastasse, Gênesis está relatando que antes dos dias de Noé, já havia aquela questão de que os homens estavam escolhendo as mulheres pela aparência, pela beleza. Nós vamos perceber que quando Jesus ele fala que a sua vinda seria como nos dias de Noé, ele também vai falar sobre uma questão muito semelhante. Ele vai dizer, em Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, ele está dizendo antes do dilúvio, que foi o que a gente leu em Gênesis 6:1,
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus está relatando que nos dias de Noé as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, viviam segundo os prazeres da sua própria carne. Assim como Gênesis 6:1 diz que os filhos de Deus começaram a olhar e ver a aparência das filhas dos homens e começaram a tomar elas pela sua aparência, pela sua beleza. Então nós vemos que nos dois textos fala de uma carnalidade. Agora, o detalhe é que muitos comentaristas vão declarar que o problema não é o casamento em si, de casar-se e dar-se em casamento, porque o casamento nunca é visto com maus olhos nas Escrituras. Pelo contrário, alguns comentaristas vão dizer que o problema não era o casar, e sim o divórcio e o novo casamento, e sim os vários casamentos, as várias alianças, as várias separações, os adultérios e tudo mais, o tomar as mulheres à força, que segundo alguns comentaristas, estava acontecendo nos dias de Noé. E se nós olharmos, não está diferente dos dias de hoje, porque hoje também vemos muitas pessoas casando, separando e casando de novo, sem temor a Deus e ao que as Escrituras falam sobre o assunto. Segundo ponto que eu percebo que estava presente nos dias de Noé, era um afastamento do Espírito Santo, ou uma frieza espiritual que se instalou no povo daquela época. Porque nós vamos ver Gênesis 6:3 dizendo o seguinte: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O texto, embora está falando de cronologia, de idade, ele também está mostrando para nós que Deus, ele começa a olhar para a perversidade do homem e ele diz: o meu espírito não vai ficar contendendo com esse povo perverso. Ele vai mostrar para nós que houve um afastamento do Espírito Santo daqueles que viviam na prática da perversidade. E quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, nós vamos perceber que assim como naquele tempo houve um afastamento do Espírito Santo, no Novo Testamento a Bíblia diz assim em Judas 1:17-19, que foi predito pelos apóstolos que nos últimos tempos surgiriam pessoas zombadores, pessoas que seguiriam seus próprios desejos ímpios, pessoas que causariam divisão, que seguiriam as tendências da sua própria alma e que não teriam o Espírito Santo. Não é para menos. Jesus, ao escrever para uma das igrejas, ele vai falar sobre uma igreja que ela não era nem fria nem crente, mas igreja que estava experimentando uma mornidão espiritual, que estava prestes a ser vomitada. Então nós vamos perceber com clareza que a palavra de Deus ela vai falar que nos últimos tempos haverá pessoas frias espiritualmente, pessoas afastadas do Espírito Santo de Deus. E aqui cabe nós fazermos uma observação se tratando de igreja. Irmãos, não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida, não deixe que ele se apague. Aqui cabe a gente lembrar a admoestação feita para nós: não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Pelo contrário, seja como as virgens prudentes, ande com a sua candeia cheia de óleo, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, nos dias de Noé, as pessoas estavam experimentando um afastamento do Espírito Santo. Não deixe que isso aconteça com você também. Assim vai acontecer com muitas pessoas na vinda de Jesus, pessoas experimentando um esfriamento espiritual, pessoas que vão estar com a sua vasilha, com azeite quase findando, como as virgens nécias e loucas, porque não se encheram do Espírito Santo. Então que não seja conosco que vai acontecer esse afastamento do Espírito Santo, mas que a gente possa viver a cada dia cheio da presença dele. Terceiro ponto que estava presente nos dias de Noé era a corrupção moral. Gênesis 6:5 diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, perversidade, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. E ao ver que a terra havia se corrompido, olha a palavra corrupção, corrompido, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Se não bastasse Gênesis estar revelando que nos dias de Noé as pessoas haviam se corrompido, nós vamos ver que no Novo Testamento, a palavra de Deus, segundo Paulo escreve a Timóteo,
diz que no final dos tempos também haverá uma corrupção generalizada. Ele escreve assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 8. Saibam disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele diz, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, aqueles que negam o poder. Lá no final vai dizer assim, que resistem à verdade, que a mente deles é depravada. Irmãos, assim como nos dias de Noé haviam pessoas corruptas, que haviam corrompido seu entendimento, tanto a sua mente como o seu coração eram inclinados sempre e somente para o mal. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo que nos últimos tempos também sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas serão corrompidas, terão o seu desejo sempre e somente inclinados para o mal, avarentos, sem amor pela família, ingratos e tudo aquilo que o texto diz para nós. Então entendam, terceira marca do tempo do fim, que se assemelha aos dias de Noé, está relacionado à corrupção moral. E aqui eu quero deixar um texto para meditação. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10 diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então entenda, irmãos, todo aquele que vive na prática da corrupção, que tem a sua moral corrompida, não herdará o reino de Deus. O quarto ponto que estava presente nos dias de Noé é o aumento da violência. Se nós lermos Gênesis 6, do versículo 11 ao 13, diz o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O versículo 13 vai dizer: a terra encheu-se de violência por causa deles. Então, prestem atenção, o texto lá em Gênesis está dizendo que antes dos dias de Noé, antes do dilúvio, a terra se encheu de violência. Porém, quando a gente olha para os nossos dias, Jesus, ao anunciar, ao falar sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, ele diz assim, que então eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, odiados por todas as nações da terra, trairão, odiarão, por aumentar a maldade, está falando de violência, por aumentar a maldade, o amor de muitos vai esfriar. Então perceba que, assim como foi nos dias de Noé, o aumento da violência, a tendência é que no tempo do fim a violência ela aumente e aumente a cada dia mais. Basta você ligar a televisão e você vai perceber que os filmes, as séries, os noticiários, todos eles abordam a violência de uma forma muito clara, muito explícita. Se você ligar hoje a televisão, você vai ver que parece que escorre sangue pela tela. Eu digo para vocês, a tendência é que, assim como nos dias de Noé, a violência havia aumentado, a palavra de Deus diz que nos dias da vinda de Jesus, ou próximas à vinda de Jesus, haverá o aumento da violência. O quinto ponto presente nos dias de Noé era a pregação e o testemunho da justiça. Quando eu falo de pregação, eu estou falando da proclamação e não de conversão. Por quê? Porque 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: que ele não poupou o mundo antigo, está falando que aquele mundo foi destruído, a ira de Deus veio sobre eles por meio do dilúvio. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Tá? Quando diz que Noé era pregador, não está dizendo que ele saía a pregar, mas que ele dava testemunho da justiça. Quando a gente fala dos dias atuais, a palavra de Deus diz que o evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo como testemunho, tá? Como testemunho a todas as nações, então virá o fim. A palavra de Deus não está falando de pregação no sentido de conversão, mas no sentido de testemunhar, no sentido de proclamação. Então entenda, sim, assim como nos dias de Noé ele dava testemunho da justiça, nos dias de hoje, Deus tem levantado uma igreja que tem dado testemunho da justiça, que tem proclamado, por meio do testemunho de vida e por meio da própria pregação do Evangelho, que Jesus é santo, que a igreja deve viver em santidade e que Jesus vai voltar para uma igreja santa.
Eu digo para vocês, esse evangelho tem chegado em todo mundo e ele está prestes a se cumprir um momento em que o evangelho pregado, ele chegará a todas as nações. Não fala que todo mundo vai se converter, mas que todo mundo vai ter o testemunho do evangelho. Por isso eu creio que está próximo a vinda do Filho do Homem. E aqui eu quero deixar para vocês a seguinte admoestação, a mesma feita por Paulo a Timóteo, quando ele diz assim em 2 Timóteo 4: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prestem atenção, ele diz que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo. E é isso que eu quero dizer para vocês, sabendo que Jesus vai voltar, sabendo que a vinda dele está próxima, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo.